A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Abrir a sua palavra de vida. Eu também não vou me estender muito na palavra que você vai orar hoje. Os irmãos que estão tendo para a oração. Em Mateus 11. Mateus 11, vocês já conhecem Mateus 11, verso 28. Mateus 11, do verso 28 até o 30. Eu ia pregar isso na quarta passada, mas aí veio o Diácono Márcio de Sampaio aqui para abençoar. Dei o título da mensagem como estímulo ao descanso. Você conhece bem essa passagem, Mateus 11. Hoje aí estamos desfalcados do provedor e tal. Mas também Deus é bom. Já como quem começou com aquele altarzinho aqui, uma caixa que estava assim, aqui na igreja está muito bom. Amém? Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus bendito, Deus amado, Tu que és o Senhor, que traz descanso aos nossos corações. De repente há uma turbulência, de repente há aí um mover aí profundo, Senhor, dentro da nossa vida, do nosso ser, da nossa alma, Senhor, que tem nos trazido aí, às vezes até um pouco de perturbação, de tribulação. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, possamos, através dessa palavra, entendermos, Senhor, que o Senhor nos estimula a descansar em Ti. Porque é em Ti que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, Senhor. Pai, então fala os corações do meu irmão, fala o coração da minha irmã, fala o coração de cada pessoa presente nesse lugar, Senhor. Mesmo que seja uma breve meditação, Senhor, que seja uma meditação profunda, Pai, que possa trazer esse descanso, Pai. Que o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que tem aí trazido, Senhor, um fardo pesado, Senhor, um jugo pesado sobre si, possa entender, Senhor, que o seu jugo, ao pegarmos, é suave, e o seu fardo é leve, Senhor. E o Senhor nos estimula a descansarmos em Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. E o que mais necessitamos é isso, Senhor, descansar a nossa alma. Precisamos parar, precisamos dar um tempo, Senhor. E para dar um tempo, Senhor, para descansarmos não só o nosso corpo físico, Pai, não só, Senhor, o nosso corpo mental, mas a nossa alma, descansarmos a nossa alma. Precisamos ter descanso na nossa alma, Pai, para que a gente possa prosseguir, Pai. É a oração que fazemos em nome de Cristo, todos digam amém e amém. Todos assim. Hoje é quarta-feira, dia de culto de vida abundante. Daqui a pouco os pedidos que foram chegados aqui de oração, ele vai ser entregue
pela igreja através de um requerimento, entregue um requerimento dessa congregação ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus único que pode mudar tudo, inclusive o curso da nossa história. Deus, ele pode mudar o curso da nossa história, ele pode mudar o curso da história dessas pessoas que confiaram e entregaram esses pedidos de oração, para que essa igreja possa orar em favor daquilo que as pessoas estão pedindo. Pessoas querem para serem libertas. Pessoas querem serem curadas. Pessoas querem ser restabelecidas em seus relacionamentos familiares, em seus relacionamentos financeiros. Tem gente, grande parte dela, não tem força nem para orar sozinha. Tem gente que não tem força para orar. E orar é uma coisa que basta até você fechar seu olho, se conectar com Deus. E tem gente que não tem força para isso. Se fechar os olhos, vai dormir de tão cansado, de tão desanimado. Muita gente não consegue orar, não tem força para orar sozinha. Mas elas têm a mesma certeza que nós temos, a de que Deus, ele pode mudar a rota. Ela pode mudar o curso da história delas. Deus é um Deus de mudança de rotas. Ele muda a rota. Ele mudou a rota de José, fazendo dele de escravo a governador do Egito. Ele fez da pequena hebreia Radassa cativa a grande princesa Esther. Ele fez com que um profeta Jonas, um empurrado profeta, com uma palavra dura para um povo duro, mesmo esse profeta procurando a morte, mudando a sua rota, a rota que foi estabelecida por Deus, não só vivesse, mas cumprisse com que o propósito de Deus tinha na sua vida. Deus é assim, Deus é um Deus que muda as rotas. Deus mudou a rota desses personagens com uma única motivação, e eu não vou cansar de falar nisso. A motivação de Deus de mudar a rota desses personagens, para que um saísse de escravo ao governador, de que uma saísse de cativa à princesa, de que um profeta fosse mandado para um lugar ruim, um lugar duro, onde ele podia ser ferido, morto, perdido a sua vida, e falando uma palavra dura para aquele povo, aquele homem, ele conseguisse um grande feito, tudo por conta do amor que ele tem pelo seu povo. Deus ama você, Deus ama mim, Deus ama o ser humano, Deus ama o pecador. Jesus, ele não andava com pessoas sadias, Jesus não andava com os ricos, Jesus andava com os pecadores. Jesus sempre andou com os pecadores. Jesus nunca abriu mão de andar com pecadores. E pecadores de qualquer tipo de área. Zaqueu era publicano, ladrão. Judas metia a mão na bolsa dos recursos que chegavam para a andança de Jesus com seus discípulos. Jesus estendeu a sua mão para o centurião. Jesus é aquele que ele não vira as costas para o pecador, ele é o pecador. A mulher adúltera, Deus abraçou aquela mulher. Eu não vou cansar de proclamar, de dizer que Deus ama o ser humano. E Deus tem um amor também, um amor individual para o povo que ele escolheu, o povo próprio, que sou eu e você. E vejam que quando eu suscitei relatos de personagens, eu só suscitei relatos de personagens do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento não havia a figura de Jesus, Deus Filho, não havia a figura do Espírito Santo, não. A figura era de um Deus forte, de um Deus valente, de um Deus às vezes até impiedoso. Mas Deus ele é amor. Então, no relato do capítulo 11 de Mateus, o apóstolo ele traz no começo do capítulo a informação de que Jesus havia dado instrução aos 12 apóstolos, então partindo para ensinar e pregar nas cidades. João Batista, seu precursor e arauto, o homem que falava e proclamava a vinda do Messias, estava preso por ordem de
Batista. Até que a partir do verso 20 ao 21, Jesus descortina uma das suas facetas. Ele nos mostra um retrato até então distinto do que parecia ser o seu temperamento. Jesus agora nos mostra ser um julgador que corrige e que ensina. Tem gente que não diz não para o filho. Eu nunca disse não para o meu filho. Eu corrigi meu filho, mas eu não digo não. Eu já vi aí quase crianças aí batendo na face do rosto de pais, porque às vezes o pai não tem coragem de falar não para a criança. Só que aquela criança, ela vai deixar de ser criança, vai crescer e vai virar uma adulta. E como é que ela vai ser quando ela crescer? Se ela nunca ouviu não como criança, agora, depois de mais velha, forte, imaginando, a gente tem que aprender a corrigir. E só corrige quem ama. Só ensina quem ama. Isso aí não tem como fugir. No verso 21 começa a repreender, então, Jesus começa a repreender o povo de Corazim e de Betsaida com palavras duras, palavras ríspidas, palavras rigorosas, uma fazenda que não se vinha de Jesus. Eram palavras de juízo, palavras de condenação. Jesus tinha operado grandes milagres justamente nessas cidades, em Corazim e Betsaida, mas o povo reagiu com desprezo às mensagens e às obras de Cristo. Mas logo a seguir, no verso 25, Jesus volta a ser o Filho que se alegra e nos aponta o incompreensível conhecimento de Deus, que encobre as verdades do Evangelho àqueles que são sábios e instruídos deste mundo, e as revela a quem? Aos pequeninos. No reino do nosso Deus, quem não se fizer como uma criança jamais vai poder entrar no céu. Então, no verso 27, Jesus, ele revela ser o Deus Pai que veio como nós. Jesus mostra aqui que ele é Deus, ele é o Criador do universo, o Rei imortal, e que veio para nos revelar quem ele é realmente. E ao final do capítulo 11, nos últimos 3 versos, pronto, que nós lemos, Jesus nos estimula a procurar descanso. Mas não é um descanso qualquer. Não é aquele descanso que você, quando está cansado, de repente, aí você vai para cá, vai dormir, você está cansado. Deixa que eu trabalho aqui, você já trabalhou bastante, deixa que eu faça isso aqui, você está cansado. Não é esse tipo de descanso. Não é um descanso qualquer, é um descanso nele. Jesus é o Deus Salvador que oferta descanso para a nossa alma. Ele nos traz refrigério. E até hoje esse estímulo desses 3 versos tem trazido a milhares e milhões de pessoas que estão atribuladas ao longo dos séculos tranquilidade, salvação, cura. Diz lá: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aqui ele não está falando de massoterapia, ele não está falando de fisioterapia. Jesus começa o estímulo ao descanso, demonstrando que só ele, e mais ninguém, tem autoridade e competência para fazer essa oferta de amor. Porque só quem ama oferece o mundo, oferece um ouvido, oferece um tempo. Eu não sei você, mas eu vou fazer essa pergunta para você nessa noite. Quanto tempo você tem despendido com o seu cônjuge? Quanto tempo você tem despendido com os seus filhos? Quanto tempo você tem despendido de lazer? Quanto tempo você tem despendido com as pessoas que você ama? Nós temos que ter tempo para amar também. Porque não é bom ser amado, é bom amar também. É bom deixarmos claro que essa oferta, ela não é feita pelo pastor de qualquer igreja, não é feita pela denominação, não é feita por nenhum conselho de ministros, não é uma oferta doutrinária. A oferta e o estímulo vem da parte de Deus, que criou todas as coisas, que te chama para um encontro, uma experiência com Ele. Deus quer cada vez mais ter experiências com cada um de nós. Experiências, não experiências rasas, mas experiências profundas. Na época de Cristo, os fariseus diziam:
diziam: vocês têm que fazer assim, e assim para obterem salvação, cura e libertação. Então era fazendo alguma coisa que a pessoa era salva, era curada, era liberta, era assim que era propagado. Naquela época as leis através dos fariseus. Mas a verdadeira cura, a verdadeira salvação, a verdadeira libertação, somente são encontradas na pessoa de Jesus Cristo, em mais ninguém. Só há plena e total salvação, cura e libertação na pessoa de Cristo. Somente em Cristo nós podemos encontrar essas coisas. Nesse estímulo, nessa oferta de amor, também não há acepção de pessoas. Não é que ele é um cara legal, ele é um cara bacana. Não é porque a irmãzinha é tensa. Não, o irmãozinho está sempre bem arrumadinho, chegou. Não é mais baixa, é mais alta, mais forte, mais feia, mais bonita. Sei lá, não tem acepção de pessoas. É mais rica, é mais pobre. Não tem nada disso. Com Cristo não tem isso. A oferta de amor de Cristo é para a humanidade. Para a humanidade, para toda ela. Todos são convidados. Independente de como eles vão, independente de como eles são, independente de qualquer coisa, o convite é para todos. O estímulo é para todos. É aberto a todos que estão cansados. É aberto a todos que estão sobrecarregados. Com o peso do quê? Não sei, pode ser o peso do pecado. Pode ser o peso do legalismo. Como tem gente legalista dentro das igrejas. E eu não estou falando para fora das igrejas. A gente às vezes tem que cortar na carne. Como tem gente legalista dentro da igreja. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que fica de frente com a igreja, que tinha algumas pessoas da igreja dele que não podiam trabalhar, que ele não aceitava que trabalhasse, porque elas não dizimavam, porque elas não ofertavam. E eu fiquei pensando naquilo, e eu estava no meio de uma conversa, eu até meio que saí de perto, né, para não colocar meu ponto de vista, porque eu penso que é uma liberalidade que você tem, ou não, porque é o que eu encontro na palavra. Se você não der, vai ter alguém que vai dar. Se aquela pessoa não der, agora deixa eu ficar controlando esse visto. Imagina, controle esse visto. Você dizima ter a casa do Senhor. Você oferta na casa, eu não faço isso. Eu vou lá, pego esse relógio, faço a contagem, junto, coloco na conta da igreja. A igreja tem uma conta. Nós temos um CNPJ, que durou 11 meses. Foram 11 meses. Eu vou falar para vocês, foram 11 meses. Eu, em cima do pastor Gustavo, do pastor Renato, em cima do contador, em cima lá do cartório aqui de pessoa jurídica, eu perturbando todo mundo para ver se o CNPJ para ter uma conta, para a igreja ter uma conta, para não ter que, não, eu queria depositar um dinheiro, não deposite na minha conta, em nome de Jesus. Não faça isso, não faça isso, em nome de Jesus. Coloque na conta da igreja. Pastor, eu quero abençoar ele, irmão. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas não coloque na minha conta, não. Não faça isso, não. Graças a Deus a gente tem uma conta, a gente tem o CNPJ, a gente tem tudo separadinho. E eu não faço aqui acepção, eu não sei quem ensina, quem oferta. Às vezes você coloca aí com moeda, eu dou graças a Deus. Vou falar aí algum entendimento. Graças a Deus, alguém ofertou por dia, o melhor, o seu melhor. Eu não fico nesse legalismo, tem gente que é assim, tem peso do legalismo, tem gente que tem o peso da culpa, pessoas que você olhando, de repente, estão chorosas, estão bonitas, mas elas estão cansadas, sobrecarregadas sobre o peso dessas coisas, e isso cansa. Não é um estímulo para a gente participar de um seminário teológico também, não é apenas uma reunião de irmãos, não é para a gente debater aqui sobre Cristo, mas é para a gente ter um lindo encontro com Ele. Sem religiosidade, sem investimento, sem julgamento, sem título eclesiástico, às vezes até sem liturgia, sem o maldito legalismo que está impregnado nas mentes podres de pessoas que lideram as igrejas de Cristo na terra. Não tem também a ver com ser caridoso. A igreja não foi aberta para fazer ação social, ela achou na ação social no meio de evangelizar. A igreja, o ponto central dela é evangelizar quem está no mundo. Falar da palavra de Deus. A ação social foi uma brecha que a igreja encontrou
para poder estar falando para essas pessoas, porque são pessoas que têm o coração um pouco mais aberto. Jesus mesmo falou sobre o coração do rico, sobre o também mulher, quem era mais fácil para entrar no reino dos céus. Não é o seu guarda-lei, não é o fugir da realidade, é ter um destino, uma oferta para ter um encontro com aquele que é a própria vida, o produtor da paz, que recebe todo o entendimento humano, o Pai da alegria, o Senhor que liberta e que traz a salvação. E o encontro de Cristo significa confiar nele, entregar-se a Ele. No mundo há milhares e possivelmente milhões de pessoas que são oprimidas pelo pecado, são oprimidas pelo medo, pelo vício, pela culpa. Por mais que possa parecer prazeroso o pecado, ele cansa, ele é um fardo, ele é pesado. O pecado ele traz destruição. Pessoas que são escravas, cativas do pecado, que precisam de libertação. E a gente aqui daqui a pouco vai orar e tem centenas dessas pessoas, milhares, milhões de pessoas no mundo assim. A gente vai orar por algumas aqui que foram entregues. A libertação da alma, ela traz ao pecador um novo vigor. O peso sobre as suas costas é cruel. O peso do pecado traz opressão. Mas quando o pecador se dirige a Jesus, ele encontra descanso com a sua mão. Jesus, ele oferece não apenas descanso espiritual, mas descanso físico, mental e emocional. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. A gente precisa ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Tomar o jugo do Senhor é estreitar o relacionamento com Cristo Jesus. Tem gente que quer ter o benefício do relacionamento com Cristo, mas não quer ter compromisso. É aquele cara que entra para a empresa, mas ele quer ter o dele todo dia no bolso, mas não trabalha para isso. Ele quer ter o benefício. E o compromisso. Querem ter paz, alegria, contentamento, mas não quer ter o Senhor de todas essas benesses. Não há cristianismo sem compromisso com Jesus. E eu falo com Jesus, com a pessoa de Cristo. Aquele que se une com o Senhor e torna-se um só espírito com Ele. Tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. A escravidão de Cristo, ela nos liberta. O jugo de Cristo é o sinal da liberdade. Quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você se sente. Verso 30, para a gente terminar e orar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz com Deus e a paz de Deus. Tomar o jugo de Cristo é submeter-se a Cristo. Mas só vai a Cristo que coloca o seu jugo, aquele que dá um passo de fé e crê que realmente Cristo pode libertar. Então tem que crer, tem que ter fé. Isso é um grande desafio. Trabalhar a nossa fé é um grande desafio. Às vezes nos falta fé. Mesmo com todas as coisas, com toda a sabedoria que a gente tem daquilo que Cristo pode fazer, nos falta fé. E fé é ter certeza das coisas que a gente espera. Ter a convicção das coisas que a gente não consegue ver, mas elas vão acontecer porque o nosso Deus pode tudo e todas as coisas. E tudo isso é parte de um aprendizado, de um processo contínuo, de estabelecimento da nossa crença em Cristo, no poder de Cristo, na capacidade de trazer transformação de vida através de Cristo. Uma vida que no decorrer dela deve ser plena da graça, alegria e misericórdia. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutamos dessa plenitude espiritual. Aprender de Cristo, com Cristo e para Cristo. E isso aí, você não vai encontrar em seminário teológico. Você vai ter esse aprendizado de uma profunda e intensa experiência pessoal com Cristo, quando você realmente se relaciona com Ele, abre o seu coração. Entregar a Ele o seu jugo, o seu fardo, o seu peso. A gente deve buscar quem tem intimidade com Jesus. A gente deve estar tão perto de Cristo ao ponto de ouvirmos o pulsar do coração dele, nos nossos ouvidos. O filho, quando ele é pequeno, ele abraça o pai e a mãe.
quando ele tem uma certa altura, ele consegue ouvir o coração do pai e da mãe. Ele está pulsando. É assim que a gente tem que ir, como criança, como filho ao nosso pai. É com essa intimidade, proximidade, que a gente aprende com a mansidão dele. E mansidão, meu irmão, não é fraqueza não, mas é poder sob controle. A gente deve aprender sobre a humildade de Cristo. Devemos nos curvar até chegar aos pés dele. Procurar aprender a humildade de Maria, que se assentava aos pés de Jesus. Pois bem, o estilo que Cristo nos oferta é de descansarmos nele, na figura dele. E quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos descanso, sabe para quê? Para as nossas almas. Gálatas 2:20, Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, que as pessoas não completam o versículo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As pessoas normalmente elas falam: olha, Gálatas 2:22 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só que não é só isso. Paulo completa e fala: e esse viver que agora